Vamos começar um episódio do nosso podcast, né? O trabalho da terceira fase aqui do Direito da Católica Joinville. Eu vou apresentar o nosso grupo, eu sou a Camille. A gente está com a Kemily também na minha frente aqui. Do meu lado a gente tem a Eduarda, o Thiago, o Vitor. E como nosso entrevistado, a gente está tendo o prazer de receber o nosso coordenador, Lincoln Zub Dutra. Ele é doutor em Direito pela PUC Paraná. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC Paraná também. Graduado em Direito também pela PUC Paraná. É advogado inscrito na OAB do Paraná e também aqui de Santa Catarina. Ele tem experiência em Direito Empresarial, Trabalhista, Civil e Societário em Miami e Vancouver. Professor universitário aqui no curso de Direito da Católica Santa Catarina, em Joinville, Jaraguá e São Bento. Além de algumas outras pós e mestrados em outras áreas também do direito, tá? Ele é professor no programa de pós-graduação de algumas universidades, tanto aqui em Santa Catarina quanto no Paraná, também pelo Estácio, Unicuritiba e Unicesumar, ABD Conch, e também professor do Ordem Mais, curso preparatório para concursos públicos. Então, primeiramente, queria agradecer pelo professor ter aceitado, né, o nosso convite de participar aqui do nosso podcast hoje. É uma honra. E hoje o nosso tema do nosso podcast vai ser trabalho análogo à escravidão. Primeiramente, ali, eu gostaria de fundamentar um pouco. O direito do trabalho, ele visa regulamentar a relação entre o empregado e o empregador. O empregado é aquele que tem o contrato de trabalho, ele é um prestador de serviço. Já o empregador é aquele que assume as atividades econômicas, o risco da atividade econômica e de contratar o prestador de serviço. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Como se caracteriza na atualidade o trabalho análogo à escravidão? Obrigado a todos pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Primeiro eu queria mencionar para todo mundo que estiver ouvindo depois, que se trata de um projeto do Observatório da Católica, de Cidadania, e que, se vocês tiverem interesse, existem redes sociais e também a vinculação no Spotify e no YouTube, dos podcasts que vão ser disponibilizados posteriormente. Agradeço a minha apresentação, e a minha sugestão para todos que nos ouvem e para vocês que são novos, e um dia eu também fui da idade de vocês, o que vocês querem e aonde vocês estarão daqui a 10 anos. Se vocês tiverem a capacidade e a audácia de responder essa pergunta para si mesmo, eu tenho certeza que talvez vocês cheguem ao pós-doutorado antes do que mim. Isso tem tudo a ver com a resposta da nossa primeira pergunta, O que seria a condição análoga à escravidão? Quando você usa esse exemplo de que eu paguei pelos meus estudos, de uma maneira muito clara e concisa, o trabalho ele foi dado a nós como uma forma de sobrevivência. Lá nos primórdios, quando você vai estudar o trabalho em si, o homem da Idade das Pedras precisava trabalhar para ter algo. Ele precisava raspar o pauzinho para sair o fogo, mas aquele trabalho é o que a gente entende na doutrina como a essência do trabalho humano. É o trabalho ainda não subsumido ao capital. O direito do trabalho ele tem um salto muito grande. Eu não vou entrar no mérito de toda essa construção histórica, mas o direito do trabalho ele só passou a ser assumido e reconhecido depois de algumas discussões, lutas. E a regulamentação, portanto, ela teve que vir como uma resposta, um anseio. Se você for olhar na história, não se tratava em direito do trabalho a questão da escravidão ou da servidão. Todos eram subsumidos a nada, não se falava em direito. Qual era o direito do vassalo? E quando você parte para o desenvolvimento então tecnológico, você percebe que a descoberta e as corporações de ofício, como a gente está aqui hoje, aqui era a antiga fábrica da Wetzel, onde o dono da corporação ensinava um mestre, o mestre ensinava o aprendiz, não existia saneamento básico. Tanto no período de Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial, 3 ideais foram buscados. E aí a gente entende o que é o direito do trabalho. Igualdade, fraternidade e solidariedade. O direito do trabalho ele veio como uma conquista histórica, porque o direito do trabalho surgiu com uma percepção da apropriação indevida do trabalho humano. Então o direito do trabalho ele foi obtido por muitas discussões e lutas
E hoje ele vem se aprimorando historicamente até o que a gente chega nos dias atuais. A gente pode usar um exemplo muito interessante. 3 vinícolas conhecidas para quem já foi para Gramado, né, e São Bento e região. A condição análoga à escravidão encontrada naquele lugar foi por meio do chamado quarteirização. Consegue perceber que perde a mão da fiscalização, do poder de vigilância, o fato de ainda, né, numa região desenvolvida, você ainda ter trabalho análogo à escravidão. A escravidão, pessoal, ela não acabou, ela ganhou uma nova roupagem. Quantas pessoas você talvez não conheça que foi para os Estados Unidos, se submeteu a entrar pelo coiote para viver o sonho de comprar um Nike Air por $5, $15. Então você percebe que muda-se a aplicação, mas a regra continua a mesma. E o grande problema é que a busca incansável pelo capital faz com que a condição análoga à escravidão ela continue presente nos dias de hoje. A gente escolheu realmente esse tema por muita gente achar que é um tema que não está presente na sociedade. E a gente está vendo ultimamente diversas denúncias, casos como o do Rio Grande do Sul. A gente trouxe um dado aqui também do Ministério do Trabalho. E no ano de 2003 se aproximou a mais ou menos 6 mil casos de pessoas encontradas, resgatadas, né, pela Polícia Federal em situações análogas. E o ano que eu achei mais surpreendente foi 2007, com 6 mil pessoas resgatadas. Então, tem diminuído, né? Mas ainda assim é algo que, pelo menos esse ano, a gente está vendo vários casos frequentes, né? A gente teve o caso da Lollapalooza e um senhorzinho de... Agora eu não me recordo a idade, mas foi encontrado em uma situação, assim, deplorável, sabe? Comendo lavagem de porco, porque o testemunho dele, ele disse que aceitava essa situação porque ele não tinha para onde ir. Ele não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, os pais já eram falecidos, né? Então, ele não tinha realmente para onde ir, não tinha onde ficar. E para ele, aquela situação de pelo menos ter um teto para onde ele ia, né, à noite, por mais que não tinha um colchão, não tinha uma cama, enfim. Ele preferia do que ficar ao relento da noite na rua, né, correndo risco também de outros fatores, né. A gente queria saber mais ou menos a sua visão de por que o trabalho análogo de escravo ainda existe, por que a fiscalização é tão escassa. E, segundo dados, né, a maioria dos trabalhos análogos de escravos são encontrados em fazendas, chácaras, locais do interior de difícil acesso. E a gente queria saber se você tem uma opinião a isso e por que seriam locais tão distantes. Se vocês tiverem tempo, tá? Tem um documentário da Globo News chamado Carne e Osso. É um documentário que, de uma maneira magnífica, responde a tua pergunta. Primeiro, né, nós temos, né, no Brasil uma incerteza e uma insegurança jurídica. Né? Vocês estão ouvindo aqui do coordenador do curso de Direito, não é para desestimular ninguém, mas vocês estudam com a professora Luciene, né? O direito constitucional é para ter segurança. Aquilo é a promessa, né? É o que o poder constituinte desejou. Né? Mas, infelizmente, não é o que acontece. O processo não é célere. Quando vocês se tornarem advogados ou se já estão estagiando, vão perceber isso. O juiz não é imparcial. Né? Infelizmente, a prática da advocacia vai mostrar isso e revelar. Não estou aqui generalizando. Né? Existem, sim, juízes e magistrados comprometidos. O problema da sociedade não é o processo, não é a Constituição, não é o Estado. O problema da sociedade sempre foi e continuará sendo o fator humano. É por isso que surgiu a escravidão, o fator humano. É por isso que surgiu a condição análoga à escravidão, o fator humano. Vamos dar um jeitinho para continuar do regime como era antes, ou para ter mais lucro. E quando você olha para a ausência de força operacional para fiscalizar, né, você percebe uma ausência de força de fiscalização. Primeiro fator. Segundo fator, corrupção. Né? A gente sabe que também existe corrupção dentro dessa esfera da fiscalização. De qualquer uma das áreas, não estou generalizando, mas a gente sabe que existe. O famoso jeitinho brasileiro. Esse jeitinho é reconhecido até fora do Brasil. Né? O estrangeiro sabe que o brasileiro tem o jeitinho. Né? E você talvez já tenha ouvido falas de parentes, pais, amigos. Vamos dar um jeitinho, conversa com o professor. Parece que está enraizado na nossa cultura. Isso deveria deixar a gente envergonhado. Achado não é roubado. Tá vendo como a gente vai desde pequeno aprendendo algumas coisas que demonstram a cultura, né? Acabar com esse estigma de que o Brasil é a selva de ninguém e que a gente não tem regras.
Terceiro ponto, ausência de punibilidade, insegurança jurídica. Esse é um dos grandes motivos, por exemplo, dos empresários aceitarem sonegar direitos trabalhistas. Porque depende de um processo, depende do exercício do direito de ação, depende de qual vara vai cair, porque a gente sabe que alguns juízes não são imparciais, depende se o empregado vai ter a capacidade de desvencilhar do seu ônus probatório, então depende de um quê processual, depende de qual turma vai cair no tribunal, porque dependendo do tribunal ou da turma também eu posso ter uma decisão mais favorável. Então são vários fatores que fazem com que vale a pena no Brasil eu descumprir o direito. Nós temos um arcabouço seletário excelente. A regulamentação do trabalho no Brasil é fantástica, comparado a outros países. Então, como a fiscalização é escassa, né, e pouco pesada, no sentido da caneta, nos grandes centros, é natural que vá para os pequenos centros. Né? E aí você tem, por exemplo, a indústria frigorífica, que se apropria justamente dos centros, né, de cidades longínquas, para ter o gado, né, ter o porco, a galinha. E você percebe que a empresa se instala lá e ela é a única da cidade. Não tem concorrente. A pessoa vai ou trabalhar na Casas Bahia, porque toda cidade tem uma Casas Bahia, na loja Salfer, né? Mas a maior parte da massa produtiva vai trabalhar onde? No abate. Né? E então eles dominam a cidade e pela necessidade eles acabam usufruindo desses benefícios. Sabe aquela empresinha miserável de telefonia que coloca lá 5 a mais na tua fatura e você tem que ligar 1000 vezes para a central e pedir pelo amor de Deus para o abençoado tirar o 5 que ele colocou na tua fatura? Porque aqui no Brasil é a política do não dá nada. Né? E se der, se o cara reclamar, né, quanto que ele vai ganhar de condenação? Quase nada. 500, 1000, 2000 no pau da viola, ou então vai ser mero de sabor, porque o juiz falou que aquilo é mero de sabor. Essa mesma atitude, de maneira reiterada nos Estados Unidos, seria punido de tal maneira que a empresa teria que fechar as portas. Imagina a condição análoga à escravidão. Todos os presidentes do Brasil praticamente já passaram por trás das grades. Né? Ou fizeram uma visitinha lá. Né? Só que sempre sai. Né? Que engraçado. A ausência de punição no direito penal, no direito do consumidor, no direito trabalhista. Parece que sempre tem um jeito. E esse documentário Carne e Osso vai mostrar daí para vocês, quem tiver curiosidade de assistir, que o próprio auditor fiscal do trabalho diz: é muito mais barato para a empresa continuar abusando, né, e pagar a multa. Porque paga a multa, daqui 2 anos paga a multa de novo, daqui a 3 anos paga de novo. É mais barato do que eu mudar o processo produtivo. Mais vantajoso do que assalariar quem está nessas condições. As vinícolas, agora, né, caiu a casa. Né? Quanto tempo eles usufruíram ou lucraram, né, dessa condição? Né? O direito do trabalho, a prescrição é quinquenal, são só 5 anos que o trabalhador vai ganhar. O único efeito declaratório vai ser da carteira assinada, para fins de aposentadoria. Mas de verba, de faz-me rir, ele só ganha dos últimos 5 anos. Professor, mas será que a reforma trabalhista que aconteceu, né, no Brasil contribui, de certa forma, para existir mais trabalho análogo à escravidão? Porque se a gente tem uma reforma trabalhista, teoricamente os trabalhadores eles estão tendo mais direitos e as empresas estão tendo mais deveres, certo? Era para ser, mas não é. Né? A reforma trabalhista foi um projeto de lei, né, que já estava engavetado há anos e que, pelo interesse político, queda da Dilma pelo impeachment e o Michel Temer, que nunca teria ganhado uma eleição para a presidência, assumiu. E foi o único projeto, digamos assim, que foi aprovado. Né? Até parece que os deputados e senadores adoram virar à noite lá, né, para votar projeto. Em 2 semanas, um projeto sem discussão, com um monte de defeitos, foi aprovado. Mas quando, né, você tem a Associação Nacional dos Magistrados, a Associação do Ministério Público, a advocacia, falando assim, não, vamos melhorar esse projeto. Não é bem assim, tem coisa que dá para tirar, dá para pôr. Então, como doutor em Direito do Trabalho, posso dizer assim, né, eu enxergo coisas boas na reforma, por exemplo, a regulamentação do teletrabalho, a regulamentação da jornada 12/36, eram coisas que já existiam, mas que não tinha regulamentação. Mas tem muita coisa porca e mal feita. Né? A reforma trabalhista foi nitidamente, para quem estuda direito do trabalho, feita para obstruir o acesso à justiça.
Foi uma forma de tentar calar a boca do reclamante, né? E era nítido que aquilo é inconstitucional. Mas, quando eu digo que em parte sim, quando você ouve a palavra reforma, é para algo bom, né? A CLT é de 43, a gente está em 2023. Né? E a reforma trabalhista que veio de 2017, ela não foi para reformar, como o Código de Processo Civil de 2015. Ela veio para deformar. Mas o que eu posso dizer, se a reforma trabalhista ou essa ressignificação do direito do trabalho, ela vem para tentar, né, obstruir ou acabar com a condição análoga à escravidão, é que assim como, né, a condição análoga à escravidão ela assumiu novas roupagens, o interesse e a roupagem da condição análoga à escravidão continuam persistindo. É como se fosse um fantasma tentando chegar. Né? E eu dou uma lição de casa para quem está assistindo o podcast. Né? Hoje ou amanhã você vai pedir alguma comida pelo, né, aplicativo. Aí. Ao invés de você só receber e dar boa noite ou um bom dia para aquela pessoa, eu te convido e te desafio a perguntar para ele. Cara, quanto você ganha num dia de trabalho? E aí você vai fazer a comparação do que é o salário mínimo. A tua pizza não é o que o cara fez em 3 dias de trabalho. Será que isso não é uma condição análoga à escravidão, só transvestida? Quando você olhar, depois do teu estudo de caso, que as 6 horas do cara ali entregando valeu o que ele te falar, aí você vai entender o porquê o Ministério Público, o porquê alguns juristas na área trabalhista estão caçando as bruxas, né, das plataformas. Eu posso ter uma empresa hoje extremamente rentável sem nenhum funcionário. Qual que eram os requisitos que você mencionou para ser empresário? A assunção dos riscos da atividade empresarial. Que risco eu tenho se eu não tenho nem funcionário? Eu entrego uma comida que não é minha por meio de uma pessoa que não é meu, só que eu posso punir essa pessoa, divertir. Então, a subordinação jurídica ela tomou uma nova roupagem, mas ela foi contextualizada para um cenário atual. Será que o direito do trabalho, como uma roda cíclica, ele não vai ter que passar por um clamor, um levante novamente dessas pessoas que se sujeitaram para que possam vir a ter a tutela do Estado? Acredito que sim. Essa é a forma que eu vejo que vai acontecer. Tem um documentário também que é Precisão, que tem no YouTube. E ele deixa assim, bem claro que o trabalho muitas vezes vem da onde a pessoa vem, não é da onde a pessoa vem, mas ela não tem a informação, não chega até ela. Grande maioria das pessoas são analfabetos, são que vêm de condições extremas, que nem achei. A primeira coisa que o professor falou foi da onde o professor veio e como que o professor conseguiu pagar a faculdade e ter a vida que tem hoje. E muitas dessas pessoas não têm essa oportunidade. E eu achei bom, no documentário conta a condição de um homem que ele se submeteu ao trabalho análogo mais de 3 vezes para sustentar a família dele. Porque ele fala que ele não queria que a família dele vivesse na mesma condição que ele vive. Ele não tinha outra oportunidade no lugar onde ele vivia. Ele não sabia o que era uma boa condição de trabalho. Era o que ele tinha e o que precisava ser. Eu acho que está muito mais do que apenas direito trabalhista, né? Está na questão de dar oportunidade, de fornecer informação, porque é como ela falou, o cara que não tem nada, o pouco que ele ganhar já está suficiente, entendeu? Sim. Mas eu preciso ver quem que eu estou contratando e o que aquela empresa está fazendo com os trabalhadores dela, como que está tratando, tanto que tem uma lista. A declaração da Receita Federal, onde ela mostra tanto PJs, né, pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas e endereço, informações afins, que foram sentenciadas, né, que haviam trabalhos análogos à escravidão. Que uma lista suja, digamos assim. Isso mesmo. Eu acredito que a falta de acesso a saber o que eu tenho direito, o que eu preciso, né, cumprir, também colabora. Queria só deixar aqui, antes de finalizar, a gente pegou alguns sites onde pode ser denunciado o caso de trabalho, que é o site do Ministério Público, tem o Disque 100 e tem um aplicativo também que se chama MPT Pardal, que pode ser baixado em iOS e Android e a pessoa pode denunciar por meio desses anonimamente. A gente queria agradecer mais uma vez a presença do professor. Obrigada pela aula, né, que a gente teve por aqui. E é isso. Muito obrigada, viu, pessoal, por vocês terem assistido até aqui. E espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Vai estar disponível o nosso podcast no
no Spotify, pelo Observatório Católica e Cidadania, YouTube e no Instagram para vocês, tá Os bom? concorrentes não têm isso e nem o corpo docente que a gente tem.